Como eu falei, irmãos, hoje quero pregar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais precisamente sobre o arrebatamento da igreja. Nesse texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo promete que em breve voltaria. Talvez você possa olhar para esse texto e falar, mas pastor, já passou aí quase 2000 anos desde quando Jesus disse isso e Jesus não veio. Mas eu vou dizer para você, ninguém espera Jesus mais do que uma vida. Porque a partir do momento que dermos o último suspiro aqui nesta terra, todo salvo se encontrará com o Senhor. Amém, irmãos? Mas a Bíblia nos promete, irmãos, Jesus nos prometeu que a qualquer momento Jesus voltará. E eu quero perguntar para você nesta noite, você está pronto para se encontrar com Deus? Essa pergunta é muito importante. Inclusive, o profeta Amós, ele faz essa pergunta para o povo de Israel. Né? Na verdade, não uma pergunta, mas um chamado ao povo de Israel. Quando ele diz lá em Amós 4,12, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Obviamente, a mensagem é para Israel, mas nós podemos trazer essa mensagem para nós também nos dias de hoje, no período da igreja, para os salvos em Cristo. Nós precisamos estar prontos para nos encontrar com Deus. A volta de Jesus é certa, mas nós precisamos entender, irmãos, o que de fato a igreja espera. Quando nós falamos sobre as profecias com relação ao tempo do fim, nós precisamos entender, irmãos, que elas não estão organizadinhas a ponto de você falar, não, é nessa sequência que vai acontecer. Elas estão ali, a Bíblia não foi escrita cronologicamente, a Bíblia ela não foi organizada de forma cronológica, perdão. Essas profecias também não foram dadas de forma cronológica, mas elas estão lá. Então nós precisamos, assim como Paulo diz sobre o obreiro aprovado, que precisa manejar bem a palavra da verdade, nós precisamos manejar bem as Escrituras, manejar bem as profecias, para que possamos encaixá-las em seus devidos lugares. E quando nós falamos sobre a volta de Cristo, nós não estamos falando apenas de um evento específico. Nós estamos falando pelo menos de 2 eventos. Nós estamos falando do arrebatamento da igreja e também falando do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Para você entender um pouco isso melhor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim o nosso texto: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou com voz de ordenança. Tá? A palavra alarido aqui no original é uma palavra de ordem, uma voz de ordem. E diz assim, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, diz alguém? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos... Mais uma vez, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, irmãos, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nesse texto, nós encontramos um texto que fala sobre o arrebatamento, e o arrebatamento da igreja. Nesse texto, irmãos, podemos ver que o Senhor Jesus, ele vem até as nuvens, e com uma voz de ordem, eu imagino mais ou menos assim, né? Jesus chegando até as nuvens e dizendo, vem igreja! E então, os mortos que já morreram em Cristo, eles irão ressuscitar, receberão novos corpos em Cristo, e logo depois da ressurreição, nós seremos arrebatados. A palavra arrebatado significa tirar com força, tirar bruscamente. Nós seremos tirados da terra, de acordo lá com 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 51 em diante, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós iremos ser tirados dessa terra. Então, esse é o primeiro evento que acontece
nos últimos dias, no final da igreja. Hoje nós estamos vivendo no período que a Bíblia apresenta como o período da igreja. Você faz parte da igreja em Cristo Jesus. No dia que você foi salvo, você foi colocado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo no corpo espiritual de Cristo. E agora você serve ao Senhor através dessa igreja local. Mas você faz parte já da igreja espiritual do Senhor Jesus, e quando você partir, você estará com o Senhor, ou quando Jesus Cristo voltar, você se encontrará com o Senhor nas nuvens. Então a igreja aguarda o arrebatamento. Mas a Bíblia também fala sobre o retorno glorioso de Cristo, que vai acontecer após o arrebatamento. Beto, o que a Bíblia nos apresenta é que após o arrebatamento, Deus ele vai trabalhar novamente com Israel durante 7 anos. Há vários textos bíblicos, eu não tenho tempo para mostrar isso para os irmãos, nós já estudamos isso em Apocalipse, tá? E em alguma outra mensagem a gente também pode falar sobre isso, mas a Bíblia fala sobre 7 anos de tribulação, aonde Deus vai derramar duro juízo sobre a terra. Mas a igreja não vai estar mais aqui, a igreja vai estar no céu. E aqui na terra Deus vai voltar a trabalhar com Israel. O Beto falou algo muito interessante a respeito de Israel. Israel, irmãos, é o foco profético da igreja. A igreja precisa olhar para Israel, porque a qualquer momento Cristo vai voltar. Amém, não, irmãos? E Israel está lá, novamente, na sua terra, para cumprimento de profecias. Para cumprimento de profecias. E Satanás, ele está trabalhando, ele está querendo destruir Israel, porque ele sabe que Israel está no foco de Deus, nas profecias que ainda vão acontecer, tá? E logo depois desses 7 anos, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19, o que vai acontecer depois dos 7 anos de tribulação, é justamente o que o capítulo 19, versículo 11 nos diz. E vi os céus, diz alguém, abertos, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus, irmãos? Jesus Cristo. E seguiram-nos os exércitos nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui nós encontramos o retorno glorioso de Deus, de Jesus, quando os céus vão se abrir, Beto, e todo olho verá Jesus descendo, montado num cavalo branco, vestido de um manto branco salpicado de sangue. No manto aqui, na parte da coxa, está escrito a palavra de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí, irmãos, ele vai vir para estabelecer o reino messiânico, o reino dele aqui sobre a terra. E isso vai acontecer após a tribulação. Então, irmãos, por que eu estou dando essa explicação aqui na introdução da mensagem? Para os irmãos entenderem que o que a igreja aguarda não é o céu se abrindo e Cristo descendo montado num cavalo branco. Isso é para a tribulação, essa promessa é para Israel. O que nós aguardamos é o arrebatamento da igreja, aonde veladamente Jesus Cristo aparecerá no céu, ninguém o verá nos céus, nas nuvens, e ele chamará a igreja para nós estarmos com ele lá no céu. Então, irmãos, nós aguardamos Jesus Cristo arrebatar a igreja. Há divergência sobre a ordem cronológica dos acontecimentos escatológicos. Há alguns que são aliancistas
que quando eles olham para os textos que falam, por exemplo, do reino messiânico, do reino de Jesus assentado no trono de Davi, alegorizam isso. E então eles afirmam que não vai haver um reino literal, vai haver um reino alegórico. Esse reino existe hoje na igreja. Mas, meus amados irmãos, apesar de Jesus reinar espiritualmente no coração da igreja, no coração de cada salvo em Cristo Jesus, os textos que falam de um reino literal, Beto, eles irão se cumprir. São literais. Jesus virá estabelecer o seu reino, mas isso é futuro, tá? Há vários textos. Nós também temos uma posição pré-tribulacionista. O que é isso? O que é isso, pastor? Nós, irmãos, acreditamos que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Existem vários textos na Bíblia que apresentam essa verdade, como, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Aqui o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Tessalonicenses, ele está falando sobre a aparição do anticristo, que vai acontecer na tribulação, tá? Mas o anticristo, ele só será revelado depois que do meio da terra alguém for tirado, alguma coisa for tirada. Agora a pergunta é: o que precisa ser tirado da terra para que o anticristo revele? O que refreia a ação do tentador, a ação do diabo, a ação do anticristo? Nós cremos ser o Espírito Santo que habita na igreja. E para tirar o Espírito Santo, tem que tirar a igreja, Beto. Então, por isso, nós cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. Também tem a questão das 70 semanas de Daniel, que partes se cumpriram, mas ainda há uma semana de 7 anos que não se cumpriu, que nós cremos que vai se cumprir nos 7 anos de tribulação apresentado em Apocalipse. Mas, irmãos, o fato é que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo, a qualquer momento, irmãos, irá voltar. No nosso texto de Apocalipse 22, 20, diz: ora vem, Senhor Jesus, a qualquer momento, irmãos. Talvez o culto nessa noite não termine, irmã Angelina. Talvez o culto nesta noite vai continuar pela eternidade lá no céu, porque Jesus virá nos levar para a glória. Nós não sabemos o momento, o que Jesus irá vir nos buscar, mas nós sabemos o fato de que Ele está às portas. O pastor Roberto Smith acostuma dizer para nós que ele acredita que Jesus já se levantou do trono e está em direção aos portões celestiais para chamar a igreja para o céu. E a qualquer momento Ele vai gritar: vem, igreja, e nós estaremos com o Senhor. E diante, irmãos, o fato de Jesus Cristo estar à porta, eu venho mais uma vez perguntar para os amados irmãos: você está pronto para encontrar com o Senhor? Essa pergunta eu vou voltar nela lá no final, irmãos. Mas tudo o que nós vamos falar, eu vou estar falando sobre alguns sinais que apontam para o arrebatamento iminente de Jesus Cristo. Que a qualquer momento, não precisa nada acontecer mais, Beto. A qualquer momento, Jesus pode vir nos buscar. Nada mais segura Jesus. Nada. A qualquer momento Ele pode vir. Então nós vamos hoje entrar dentro disso e no final, nós vamos mais uma vez fazer essa pergunta: você está pronto para encontrar com o Senhor teu Deus? Então vejamos nessa noite alguns sinais que antecedem o arrebatamento, ou que mostram que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Em primeiro lugar, Isaías 9:7. Abra sua Bíblia lá. Isaías 9:7. Vamos ler o versículo 6 também. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Seu trono
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esse versículo, esses 2 versículos que acabamos de ler, esse texto aqui, é um texto messiânico, está falando sobre Jesus. 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías está escrevendo que Jesus haveria de nascer. E que esse menino que nasceria, ele teria esses títulos, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse menino já nasceu, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele já veio. Mas a segunda parte, o versículo 7, não se cumpriu ainda. A primeira parte se cumpriu, mas a segunda não. A segunda fala sobre o reino de Cristo, que Jesus vai se assentar sobre o trono de Davi. E existem vários outros textos e profecias que alertam para isso. Jesus tem que se assentar sobre o trono de Davi. Ele tem que reinar sobre Jerusalém, sobre os judeus e sobre todas as nações em Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro sinal do retorno de Cristo é um aumento do ódio a Israel. Para que Jesus ele se assente no trono de Davi, o que era necessário era o retorno do povo judeu para a sua terra. Até 1947 não havia Estado de Israel. Surgiu um movimento no final do século XVIII, aonde esse movimento foi chamado de sionismo, aonde foi um movimento dos próprios judeus e de outros mais, para que os judeus retornassem para a sua terra e formassem um Estado de Israel, um Estado judeu. Mas isso veio se concretizar somente em 1948, após aquele desastre da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, onde milhões, eu não sei se 6 ou 8 milhões de judeus foram mortos nos campos nazistas. E depois disso, do Holocausto, que isso foi chamado de Holocausto, então as Nações Unidas, recém-formada, estabeleceu o Estado de Israel. Deu a terra e, em 1948, Israel declarou a sua independência. Irmãos, para que as profecias sobre o reino messiânico, o reino de Cristo se cumprisse, havia necessidade do povo de Israel voltar para a sua terra. E isso se cumpriu em 48. Isso se cumpriu em 48. Então, irmãos, hoje para nós, quando nós falamos de profecias, os nossos olhos estão em Israel, porque Deus voltará a trabalhar com Israel. Deus tem assuntos inacabados com Israel. Então, Deus vai trabalhar novamente com Israel. E por isso que os nossos olhos estão lá. Quando nós falamos de um aumento do ódio a Israel, é um sinal de que Cristo está às portas para arrebatar a igreja? Talvez você possa questionar, falando, mas pastor, o nazismo lá matou milhões, isso já não é o ápice do ódio a Israel? Não. Porque naquele momento não existia o Estado de Israel. Naquele momento era um ódio de uma nação ou de uma ideologia contra Israel. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje, meus amados irmãos, é um ódio global contra Israel. Israel, nós olhando lá, Israel está numa guerra contra o Hamas. Mas, irmãos, essa guerra pode se tornar uma guerra a nível global. Por quê? Todos os países ali em volta, apesar de alguns terem relações diplomáticas com Israel, eles toleram Israel, mas eles não gostam de Israel. O Hamas, que é uma facção criminosa, uma facção terrorista, eles são de cunho muçulmano. E a linha do Hamas e de outros lá, que agora, Hezbollah e de outros lá que eu não me lembro o nome, eles querem não um Estado ambíguo, ali onde é Israel e o Estado palestino, não. Eles querem destruir Israel, eles não aceitam Israel, eles têm um ódio por Israel, eles querem destruir Israel. Isso está na Constituição do Hamas. E aí, irmãos, Israel está apenas defendendo o seu território,
porque quem atacou primeiro foi o Hamas. Mas quando nós olhamos para a ONU, o que nós vemos é uma ação interna contra Israel. E o mundo, irmãos, hoje, Israel tem um apoio dos Estados Unidos, mas hoje o apoio dos Estados Unidos é mais ou menos. Não é um apoio íntegro, um apoio maciço como era em anos anteriores. Para os Estados Unidos tirar a mão ali, pouco custa. E nós vemos um ódio aumentando cada dia mais contra o povo de Israel. Esse ódio é chamado de antissemitismo ou de antisionismo. Antissemitismo, um ódio contra os judeus. Semitismo vem de Sem, filho de Noé, porque os judeus, né, não somente os israelitas, os judeus, os hebreus, mas outros povos são descendentes de Sem. Mas hoje, quando fala semitismo ou antissemitismo, está se dirigindo mais diretamente ao povo de Israel. E antisionismo é contra a nação de Israel existir. Irmãos, e todo esse ódio contra a nação de Israel, irmãos, tem alguém por trás de tudo isso. E quem está por trás de tudo isso é Satanás. Satanás querendo impedir o cumprimento das profecias messiânicas, do reino de Cristo. Ele sabe que Deus precisa de Israel, que Deus já falou, Deus não precisa, né? Mas Deus já falou que isso tem que acontecer. Então ele tenta, de certa maneira, impedir, mas Satanás não consegue impedir nada. Mas, meus amados irmãos, para que o reino de Cristo seja estabelecido, antes disso, a igreja precisa ser arrebatada. Então, quando nós olharmos os noticiários, quando você olhar as informações concernentes ao Oriente Médio, à Palestina, e você ver um ódio sobre Israel, as nações contra Israel, lembre-se, isso é um sinal de que Jesus está voltando. Porque o crente em Cristo precisa amar Israel, irmãos. O crente em Cristo precisa amar Jerusalém. E precisamos orar pela paz em Israel. A Bíblia nos ensina isso. Os Salmos nos ensinam isso. E bem-aventurado é aquela nação que ama Israel, que ora por Israel. Isso está contido nas promessas de Deus a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Então, irmãos, nós como igreja, como salvos em Cristo, precisamos amar o povo de Israel. Amém, irmãos? E esse ódio que nós vemos aí atualmente é um sinal de que Jesus está às portas. Segundo sinal de que Jesus está para voltar, para arrebatar a sua igreja, nós encontramos em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Abra sua Bíblia lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Já estou encerrando, irmãos. O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-se. No texto aí no começo diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, Paulo está falando, que últimos dias é esse? Os últimos dias da igreja sobre a terra. Ele está falando que um dos sinais de que o retorno de Jesus está próximo é o esfriamento espiritual da igreja, Beto. O esfriamento espiritual. Infelizmente, irmãos, nós podemos ver aqui atitudes de perdidos, de incrédulos, de pessoas que não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas aqui, irmãos, eu acredito que Paulo não está falando de perdidos, porque em todo o período da história,
Após a queda, os perdidos agem assim. Ele está falando da igreja. Ele está falando de pessoas que dizem conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, mas estão agindo como o mundo. Estão agindo como pessoas perdidas. Veja aí comigo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, pessoas cheias de si mesmos, orgulhosas, arrogantes, que mais querem satisfazer os seus desejos, seus prazeres, do que a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Avarentos, crentes que amam ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, sem gratidão no coração, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas que não perdoam e não pedem perdão, caluniadores, sempre falando mal das pessoas, intemperantes, que não têm autocontrole, cruéis, sem amor no coração para as pessoas, principalmente os bons, traidores, obstinados, ou seja, com um coração rebelde, orgulhosos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, aparentemente são crentes, betos, mas estão longe de Deus. Estão longe de Deus. Irmãos, infelizmente, muitos crentes estão assim, agindo dessa maneira. Quando olhamos para o quadro da igreja no Brasil e no mundo, nós estamos vendo crentes se afastando da verdade, crentes não querendo viver como crentes, crentes mais preocupados consigo mesmo do que preocupados com agradar a Deus, crentes procurando agradar a si mesmos, agradar a seres humanos, homens, do que agradar a Deus. Isso é um sinal, irmãos, de que Jesus está voltando. Ao invés da igreja ser cheia do Espírito Santo, vemos uma igreja cheia de si mesma, a ponto de Jesus estar do lado de fora, pedindo para entrar no coração dos crentes. Mas, meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não podemos fazer parte dessas estatísticas. Nós sabemos que nos últimos dias, a maior parte da igreja vai estar assim. Mas nós não podemos entrar nessas estatísticas. Assim como foi nos dias de Elias, nós precisamos ser um remanescente fiel ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos dobrar os nossos joelhos diante dos ídolos dessa vida. Nós não podemos, irmãos, abandonar Deus ou adorar a Deus e adorar a nossa carne. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos, irmãos, ser crentes de convicção, buscar a santidade, viver uma vida espiritual de verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Ainda mais que Jesus está voltando, precisamos ser fiéis ao Senhor. Então, o esfriamento espiritual, irmãos, eu poderia falar muito mais, poderia falar da igreja de Laodiceia, poderia falar de muitos outros versículos bíblicos que mostram isso, mas nós não temos tempo, mas eu quero que isso fique no coração. O primeiro sinal, um aumento do ódio a Israel. Segundo, o esfriamento espiritual. E terceiro, a apostasia. Nós só vamos ler o versículo, vou fazer um breve comentário. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1, e nós já vamos para a conclusão. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Apostasia. O que é apostasia, irmãos? Apostasia é abandonar, ir embora, afastar-se. Paulo está dizendo que nos últimos tempos, muitos crentes, muitas igrejas vão abandonar a fé bíblica. Isso é apostasia. Abandonar a verdade bíblica. Abandonar até mesmo a fé cristã. Indo para o mundo, deixando a carne controlar completamente a sua vida. Então, irmãos, nós temos vários sinais que apontam para o retorno de Cristo, que Cristo está pronto para voltar. Um ódio aumentando com Israel,
vemos o esfriamento espiritual da igreja e vemos a apostasia, quando nós olhamos para fora. Mas, como eu disse, nós não podemos fazer parte dessa estatística. Nós precisamos ser um remanescente fiel. Amém, irmãos? Para encerrar, eu quero fazer rapidamente 3 aplicações. A primeira, se você não conhece Jesus como seu Salvador, eu pergunto para você, você está pronto para encontrar com o Senhor teu Deus? É o que eu falei lá no começo, lembra? Está pronto? Porque a qualquer momento Jesus pode vir arrebatar a igreja. Amém? Está pronto para encontrar com o Senhor? Então, a única maneira de estar pronto é estar com Jesus. É ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se há alguém que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a única maneira é ter Jesus como seu Salvador. Porque apesar do pecado nos condenar, o único pecado hoje que condena o ser humano a viver a eternidade longe de Deus é rejeitar Jesus. É rejeitar Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não verá a vida. Então, meus amados, se há alguém que não é salvo, arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Cristo. Mas a segunda aplicação é para você que é salvo, mas está longe de Deus. Em 2 Coríntios 5:10, fala que quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, Ele vai instaurar o que é chamado de tribunal de Cristo, aonde nós seremos galardoados por aquilo que vivemos para Jesus. E nesse dia, irmãos, nós iremos prestar contas de nossas vidas para o Senhor. A sua vida será exposta diante do Senhor e de todos os crentes. O pastor Roberto, ele costuma dizer o seguinte, que lá no céu ele acredita que vai ser um grande telão, onde a sua vida vai ser exposta lá. Então, irmãos, ao crente que está longe de Deus, a vinda de Cristo, o arrebatamento, vai ser um momento de vergonha. Porque eu sinceramente, há coisas da minha vida que eu não gostaria de estarem expostas em um telão. Eu ficaria muito envergonhado. E eu tenho certeza que todos nós. Mas, irmãos, nós precisamos entender que todo tempo o Senhor Jesus está nos chamando ao arrependimento. Quando o profeta ele diz, olha, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, é um chamado do profeta, de Deus, ao arrependimento. Deus está nos chamando, arrependei-vos. Confesse ao Senhor os seus pecados e deixe-os, abandone e continue servindo ao Senhor. Lá no Antigo Testamento fala que Deus, quando a gente confessa os nossos pecados e abandona, Ele lança os nossos pecados no mar. Eu não me lembro a referência. Então eu não sei se todos os nossos pecados vão ser expostos ou apenas aqueles que nós não consertamos. Então ainda há chance para você consertar a sua vida e ficar firme diante do Senhor. Amém, irmãos? Ainda há oportunidade. Vivemos ainda nos dias de misericórdia. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, que as nossas obras serão medidas, serão pesadas. E aquilo que nós vivemos para nós mesmos e não para Deus, será como palha e se queimará. Mas aquilo que vivemos para Deus, nós iremos apresentar como louvor para a glória do Senhor, e elas durará a eternidade. E nós seremos galardoados por isso. A salvação nós não perdemos, mas nós perderemos muitos galardões se nós não arrependemos e vivemos para Jesus. Agora, a terceira aplicação para encerrarmos a mensagem nessa noite, eu quero falar para você, salvo em Cristo Jesus, que é fiel, que é verdadeiro, que reconhece que é um pecador miserável, mas constantemente está na presença do Senhor pedindo perdão e procura viver com sinceridade diante do Senhor. Quando Jesus voltar, vai ser um momento extraordinário, porque aquilo que nós sofremos aqui vai chegar ao fim, Beto. Lá em João, capítulo 14, fala que Jesus no arrebatamento virá para nos levar para a casa do Pai, e há morada para nós lá, porque Jesus assim preparou. E então Jesus limpará de nossos olhos todas as nossas lágrimas, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos. Irmã Angelina, lá no céu não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Lá no céu não vai haver conta de energia para pagar, não vai haver conta de água. Lá no céu será plena paz, meus amados irmãos.
completa alegria na presença do Senhor. Então deixe-me dizer o seguinte, irmãos, não ponha a sua esperança neste mundo. Não ponha a sua confiança, a sua esperança, as suas certezas neste mundo, porque o mundo não vai melhorar. O mundo vai de mal a pior, mas a esperança do salvo está no céu, da onde esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Então, meus amados irmãos, continue olhando para Cristo, sabendo que em breve Ele virá nos levar para casa. E, enfim, iremos descansar de tudo que estamos passando aqui neste mundo. Mas enquanto nós não vamos para casa, temos uma missão aqui. E a nossa missão é viver para a glória de Jesus, pregando Cristo, vivendo para Jesus, obedecendo ao Senhor, porque Jesus está voltando. E eu termino com isso. Você está pronto para encontrar com o Senhor? Se a resposta é não, arrependa-se e vá até Cristo. Mas se é sim, regozije no Senhor, porque Ele está voltando. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Amém?